Hoje, o assunto é LVM. Essa sigla LVM significa Logical Volume Manager. O LVM é uma forma de gerenciamento de partições bastante utilizada no ambiente Enterprise, ou seja, utilizamos em servidores. Para você entender melhor esse tema, preciso mostrar um pouco a parte teórica, com um pequeno diagrama, e depois eu mostrarei como fazer a parte prática, para que você consiga fixar bem esse conhecimento sobre LVM. O primeiro de tudo, e uma enorme vantagem e bastante interessante, são as partições lógicas. Elas podem ser redimensionadas mesmo com as partições estando em uso. Nós podemos combinar discos e criar partições em cima dessa combinação de discos. O LVM é uma maneira simples e fácil para fazermos isso. Suponhamos que minha partição em uso esteja quase sem espaço. Com o LVM, eu posso aumentar o tamanho da partição, mesmo em produção. Eu posso simplesmente colocar mais um disco e expandir essa partição. Lembrando que na grande maioria dos servidores, os discos são hot swap, ou seja, eles são adicionados e reconhecidos mesmo com o servidor ligado e em produção. Uma coisa muito importante é que o LVM resolve um problema antigo que é a MBR. A MBR é limitada a 4 partições primárias. Por exemplo, eu consigo combinar vários discos, eu pego 3 discos, faço uma combinação entre eles, vamos supor que cada disco tenha 1 GB, totalizando 3 GB. Essa combinação faz com que o sistema identifique como um disco apenas. Com isso, eu consigo criar várias partições. Ou seja, eu não tenho a limitação da MBR nesse caso, pois trata-se de uma partição lógica. A MBR funciona diretamente ao hardware e a LVM não. O LVM trabalha em uma camada diferente. As partições LVM trabalham com 3 camadas de gerenciamento: a camada física, a camada de grupos e a camada de partições. Essa divisão deixa o gerenciamento muito fácil e organizado de operar. Olha esse diagrama. Eu vou mostrar passo a passo para que você consiga entender melhor antes da parte prática. Então preste atenção nesse diagrama. Quando a gente coloca um disco, ele será chamado de Physical Volume, ou Physical Disk, ou volume físico. No LVM ele é chamado de Physical Volume. Então tudo que é PV significa Physical Volume. Aqui estamos falando de hardware. Nessa primeira parte do diagrama, nós temos 2 discos físicos. Um de 8 GB e outro de 4 GB. No LVM, primeiro a gente coloca eles em um grupo, ou seja, em um volume group. Esse volume group vai combinar o tamanho desses discos, ou seja, meu sistema identificará um disco de 12 GB ao invés de identificar 2 discos diferentes. Se o tamanho do meu volume estiver ficando cheio, como eu expliquei anteriormente, eu posso simplesmente colocar mais um disco e adicionar no volume group. Sendo assim, eu somarei o tamanho do disco ao volume group. E nós temos também o Logical Volume, que são as minhas partições. Aqui nesse caso, eu separei em 3 partições de 4 GB. Aqui, ao invés de /dev/sd alguma coisa, ele cria um /dev/mapper ... alguma coisa. Isso é um padrão do LVM. Ele sempre cria a partição dentro desse diretório. Daí ele coloca o nome do VG, que se chama VG_Company, que é o nome do volume, que é o nome do Volume Group. E o traço P01, que é a partição, ou qualquer outro nome que queira colocar. Na camada superior disso é que eu criarei o sistema de arquivos e depois eu montarei a partição. Perceba que a arquitetura do LVM é bem estruturada. Uma observação bastante importante para ficar na nossa memória é: o /boot não pode ser configurada com LVM, pois o disco rígido precisa ter acesso direto à partição. O /boot é quem vai gravar os arquivos do kernel, do gerenciador de boot, ou seja, do grub, todos os arquivos que serão utilizados durante o boot. Como o LVM é uma partição lógica, eu preciso de um driver. Um driver para quê? Para identificar essa partição. Então o LVM precisa subir depois. Como o /boot contém os arquivos necessários para iniciar o sistema, ele precisa estar em uma outra partição. Então eu crio uma partição para o boot diretamente no disco e as outras partições como tipo LVM. Uma outra observação bastante importante é:
o LVM ainda é bastante utilizado em diversos servidores em produção. Ainda vemos muito dele em sistemas Red Hat e CentOS. Se você é um administrador Linux ou pretende ser, provável que você se depare com sistemas utilizando LVM por aí. Hoje temos sistemas de arquivos que já fazem isso automaticamente. Mas como você vai se deparar com outros sistemas, com máquinas antigas, com sistemas que já estão rodando há muito tempo, provavelmente você pegará o LVM numa dessas manutenções ou administrações. Agora, vamos para a parte prática. Primeira coisa que a gente precisa fazer é adicionar alguns discos na máquina virtual Linux para que a gente consiga fazer as configurações do LVM. Eu vou adicionar 4 novos discos de 2 GB cada um. Eu vou utilizar essa máquina aqui, ó, CentOS Dicas D. Vou colocar 4 discos, então eu vou adicionar um disquinho aqui, um SATA, de quantos? 2 GB cada um. Então eu vou fazer esse procedimento aqui, 2 GB. Por enquanto vai ser como um arquivo simples, tá? Sozinho aqui. Aqui é o nome dele. No lugar do 0 aqui eu vou colocar 1 para facilitar. Finish. Vou fazer a mesma coisa, eu vou criar outros discos, mais 3 discos de 2 GB. Next. Criar um disco SATA de 2 GB como single, e aqui no lugar do 0 eu coloco 2, e eu vou fazer a mesma coisa para os outros, tá? Vou adicionar novo disco SATA 2 GB, single, e aqui 3. Mesma coisa, novo disco, SATA, single, 2 GB, next, e aqui 4, que é o nosso quarto disco. Beleza? Finish. Agora que eu criei esses 4 discos aí, eu vou dar um OK. E eu vou startar o servidor. A máquina já subiu, vou logar aqui na máquina. Vou abrir o terminal. Agora eu vou precisar rodar um comando. Mas primeiro eu vou mudar para root. Por que eu vou mudar para root? Para eu não ter que ficar digitando sudo toda vez que eu precisar rodar um comando. Passou um pouco tempo, eu vou lá e preciso rodar o sudo novamente. Inclusive, eu tenho 2 vídeos aqui no canal ensinando sobre o sudo e outro ensinando como colocar, como adicionar um usuário dentro do arquivo sudoers. Ou seja, fazendo com que esse usuário tenha permissão de utilizar o comando sudo. Eu vou deixar os links dos vídeos na descrição aqui abaixo. Voltando para a nossa aula. Então deixa eu mudar para root aqui. Ok. Agora eu vou dar um fdisk-L. Estão vendo que ele criou os discos que eu pedi para adicionar na máquina virtual? Então, isso é como se eu tivesse colocado 4 discos físicos no meu computador. E eles foram reconhecidos no meu Linux. Olha, tá vendo aqui, ó? Cada um deles adicionou uma letra, ó. Um D, C, B, E. Lembrando que eu preciso adicionar esses discos como um physical volume, ou seja, eu preciso informar para o LVM que isso é um volume físico. Eu poderia adicionar diretamente o disco, utilizando ali o /dev/sdb, porém é recomendado que criemos uma partição do tipo LVM. E aí sim passamos essa partição para o LVM. Seguindo aqui, se você executar um fdisk espaço /dev/sdb, que é um dos...
Vou digitar aqui o P de partição. Você verifica que não tem nenhuma partição. Então assim, eu vou apertar a letra N e dar um Enter. E aí eu dou só um Enter aqui, porque aí ele vai criar a partição com tamanho total. Vou dar um P outra vez. O P não, porque ele já selecionou aqui como P como padrão. Então eu vou dizer que o número da partição é 1. E dou o Enter. Isso aqui a gente não vê agora. Enter. Enter. E a partição foi criada. Mas olha o tipo dela. Tipo Linux. E não pode ser tipo Linux. Ela precisa ser do tipo LVM. Então eu vou digitar o M. Para quê? Para mostrar a letra correspondente aos tipos de partições. Veja aqui então que para listar os tipos de partições é a letra L. Então eu vou digitar a letra L. Aqui para baixo. L. Agora, dentre esses tipos aí, vamos procurar o tipo LVM. Onde que ele tá? LVM, LVM. LVM, LVM. Opa, tá aqui, ó. Cada tipo tem um ID correspondente a esse tipo. No caso do Linux LVM, é o 8E. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar alterar o tipo da partição, que é Linux, para Linux LVM. Então, vou precisar desse ID aqui, que é o 8E. Então, eu vou apertar o M, para a gente ver as opções. E dentre essas opções, eu vou procurar a opção que altera a partição, o tipo de partição. Aqui, ó, letra T, altera o tipo da partição. Então, vamos lá, apertar o T. E qual é o código hexadecimal dele? Nós vimos lá em cima, é o 8E. Enter. Ó, o tipo da partição Linux foi alterada para Linux LVM. Então, funcionou. Vamos ver? Vou apertar o P para a gente ver. Agora sim, o SDB é Linux LVM. E ele colocou um aqui, ó. Que é a primeira partição, né? Mas primeiro eu preciso dar um W, tá? Para quê? Para ele fazer o write, para ele poder escrever. Ó, a tabela de partição foi alterada. Vou dar um Ctrl L aqui para limpar a tela. Então, eu limpei a tela. Agora eu vou dar um fdisk. -L no /dev /sdb. Agora sim, tá aqui a partição. Então, eu vou precisar fazer isso para as outras partições também. Eu vou repetir esse mesmo procedimento. Eu vou fazer para as outras 3. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui para os outros, né? Para o SDC, para o SDD e para o SD. Vou fazer rápido. /dev /sdc. Enter. N. Enter. 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 T. 8E. E W para gravar. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o SDD. Enter. N. Enter. 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 T. 8E. E o W para escrever. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o SDE. Enter. N. Enter. 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 T. 8E. E W para gravar. Agora eu vou dar um fdisk -L para ver. Cada partição agora tem o tipo LVM. Isso que fiz, eu ainda não estava mexendo no LVM. Agora sim que começaremos a trabalhar com LVM de verdade. Olha,
SDB1, SDC1. Essas são nossas partições do tipo LVM, ó, SD1. Para que a gente possa trabalhar com LVM, é necessário que tenhamos o software instalado em nosso Linux. Eu já tenho LVM instalado, mas se você quiser instalar, basta executar o comando i1. Vou digitar aqui para vocês. i1 install LVM2, tá? Eu não vou executar porque eu já tenho instalado. Então, quando você instala o LVM, ele vai instalar os utilitários necessários para que possamos gerenciar o LVM. Para a gente gerenciar o LVM, né, nós temos aqui o PV, que serve para gerenciar os Physical Volumes. Temos os VGs, que serve para gerenciar os Volume Groups. E a gente tem também os LVs, que serve para gerenciar os Logical Volumes. Eu vou executar o comando pvs para listar os meus PVs. Nesse meu caso aqui, eu tenho o meu PV nativo do sistema, mas eu quero adicionar os discos já criados por mim. Eu vou dar um Ctrl L aqui para limpar, para ficar melhor para visualizar. Vou dar o comando pv create e informar quais são os discos. No nosso caso é o /dev /sd. Vou começar pelo B aqui. B. Eu posso fazer tudo de uma vez também. Eu posso colocar sd, abre chaves. O B, como eu já fiz o B, eu coloco o C, o D e o E. E o número 1. E ele criou. Aí se eu executar o PVS, eles têm que aparecer aqui agora para mim. Ó, agora eles estão aqui. Agora os PVs já estão criados. E lembra que essa aqui é a primeira camada do LVM. O que eu vou fazer agora é combinar eles em um Volume Group. Mas eu não colocarei os 4 discos, eu colocarei apenas 3, tá? Porque depois eu vou querer expandir e vou precisar desse 4º disco para usar como exemplo. Então eu vou executar o comando VG Create, que é para criação do VG. VG Create. O nome do meu VG, eu vou botar dicas de espaço. E aqui são os discos. Quais são os discos? Os PVs, né? /dev /sd. E aí, como eu vou usar somente 3 PVs, 3 discos, né? Então, B, C, D. Vou fechar. E 1. Enter. Então, o Volume Group foi criado com sucesso. Lembra que o SDE eu vou deixar para depois, para a gente poder fazer a expansão. Agora eu vou executar o VGS para ver meus Volume Groups. Tá aqui, o dicas D criado. Olha aqui, ó, 6 GB. Eu não utilizei 3 discos de 2 GB, ó. Então, um total de 6 GB. Agora eu tenho 6 GB disponível. Eu tenho esse VG aqui com 6 GB, que é a soma dos 3 discos de 2 GB, e agora eu tenho ele disponível para criar minhas partições ali dentro. O LVM só vai enxergar agora o tamanho do VG. Lembrando que agora a gente está numa camada lógica, tá? Eu vou criar agora 2 partições de 3 GB com o comando lvcreate. lvcreate -n, que é o nome da partição, que vai ser partição P alguma coisa, P01, espaço -L, que é o tamanho, 3 GB, espaço, o nome do meu Volume Group, que é dicas D. Tá aí, criou a partição, criou o P01. Agora o Logical Volume P01 está criado. Agora eu vou executar um LVS para listar os Logical Volume, e o P01 está aqui. E aqui, ó, ele está dizendo que pertence ao dicas D, que é o Volume Group. Quando a gente faz isso, ele cria uma instância
dentro do /dev/mapper. Deixa eu limpar a tela aqui. Vou entrar lá pra gente ver. /dev/mapper. ls para listar. Tá vendo aqui? Agora eu já posso formatar. Já tá pronto para formatar. Então vamos formatar o P1. mkfs. Vou colocar como xt4 /dev/mapper p01. Feito. E agora, tá pronto? Não, eu ainda preciso montar, certo? Se não montar, não adianta. Vamos montar então. Vou dar um mount. Dicas de traço p01/mnt. Se eu não formato, como é que eu ia conseguir gravar dados na partição? Não ia conseguir. Vamos ver como é que tá isso aí. F-H. Então, tá aqui nossa partição e a gente já pode gravar informações aí dentro. Vamos experimentar agora estender isso aí, estender esse volume. Se eu digitar o PVS, ele vai me mostrar os PVs que eu tenho aqui. Eu vou adicionar esse aqui, que ainda não está contido em algum volume. Tá vendo? Esse aqui não está contido em nenhum. O SDE. Então eu vou estender o meu volume group. Vou dar um Ctrl L aqui para limpar. Dar um VG extend para estender. O nome do meu VG e o PV, que é aquele PV que ficou faltando a gente colocar. Lembra que a gente deixou um de fora para poder fazer esse experimento depois? Então agora ele criou, ele aumentou, né? Ele expandiu. Vamos dar um VGS aqui para ver. Ó, tá vendo agora? Lembra que ele tinha 6 GB? Agora ele tem 8. Com isso agora eu tenho mais espaço para criar partições. Então eu vou executar o comando lvs para visualizar as partições. Eu tenho essa aqui, ó, de 3 GB, certo? Mas eu também posso estender ela se eu quiser. Eu vou executar um comando, o lvextend, para tentar estender essa partição aí, que é o logical volume, né? Então como é que eu faço para estender isso aí? Eu dou um lvextend. Se eu der um tab aqui, ó, ele tem diversas opções, tá? Mas vamos lá, a gente vai usar essa opção aqui, ó, lvextend. lvextend -L, que é o tamanho, certo? 1G no mapper, né? No /dev/mapper /dicas de P01. Então, ele estendeu aí esse aqui que tinha 3 GB para mais um, são 4 GB. Vamos dar aqui um df-h para a gente ver se realmente funcionou isso aí. Ele aumentou para 4 GB. Opa! Olha aqui. Ele não aumentou. Ele continua com 3 GB. Por que isso aconteceu? Porque eu mudei apenas a camada inferior. Lembra que o sistema de arquivos vem depois da partição? Então eu preciso alterar a parte de cima também. Eu preciso dizer para ele que ele foi atualizado e que o tamanho da partição dele foi atualizado. Preciso dizer para ele, ó, verifica aí, tá, por favor, e faz o redimensionamento do seu tamanho. Então, para isso, eu preciso utilizar um outro comando para fazer essa operação, que é o resize. Passo /dev/mapper /dicas de. Eu acho que aqui tem um resize to. Isso mesmo. Faltou um 2 ali. Então ele fez o redimensionamento, né? Vamos ver se realmente funcionou. Vamos dar um df-h e ver se realmente ele mudou para 4 GB. Agora sim, ele mudou para 4 GB. A gente pode fazer diversos tipos de operações com esse LVM, tá? Inclusive eu posso até reduzir o tamanho,
mas isso não é recomendado, porque tem um risco muito grande de perda de dados. Você também pode juntar 2 volumes, 2 volume groups. As possibilidades aí são muitas, mas o que eu mostrei aqui é o que você mais vai utilizar. Se você chegou até aqui é porque esse conteúdo foi útil para você, certo? Então deixa seu like para ajudar o canal a crescer, a alcançar mais pessoas. O seu comentário é muito importante, eu leio todos e sempre que posso respondo também. E se você se inscrever, você não apoia só o canal, como também garante que não vai perder nenhum dos próximos conteúdos que eu estou preparando para você. Conto com a sua ajuda para continuar trazendo conteúdos como esse. Obrigado por assistir. Até mais.